Quebrar recordes sempre fascinou a humanidade. Muitos se dedicam a superar os limites do corpo, da mente e até mesmo das leis da natureza, na tentativa de alcançar feitos extraordinários. Porém, para alguns, essa busca por reconhecimento levou a um caminho perigoso, onde o desejo de ser o melhor resultou em consequências fatais e trágicas. É isso que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver pessoas que perderam a vida tentando quebrar recordes. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são essas pessoas que perderam a vida tentando quebrar recordes mundiais. Donald Campbell foi um piloto britânico famoso por suas tentativas de quebrar recordes de velocidade tanto em terra quanto na água durante as décadas de 50 e 60, sendo o único homem na história a estabelecer recordes de velocidade em ambas as superfícies no mesmo ano. Em 4 de janeiro de 67, Campbell tentou quebrar o recorde de velocidade na água mais uma vez no lago Coniston, lá na Inglaterra, com seu hidroavião chamado Bluebird K7. Durante a tentativa, ele atingiu uma velocidade de aproximadamente 515 km por hora. No entanto, enquanto tentava reduzir a velocidade, a embarcação se desestabilizou e decolou da água, causando um acidente catastrófico. O hidroavião capotou e se desintegrou, resultando na morte instantânea de Campbell. Anteriormente, em 64, Campbell já havia batido o recorde de velocidade na água, atingindo 444 km por hora e também na terra, chegando a 648 km. Porém, sua busca incessante por atingir velocidades ainda maiores lhe custou caro 3 anos depois. Os restos mortais de Donald Campbell e os destroços da Bluebird K7 foram encontrados em 2001, mais de 3 décadas após o acidente. Suleiman Dawood, de 19 anos, era um estudante universitário que estava a bordo do submersível Titan, operado pela empresa OceanGate, que implodiu em junho de 2023 durante uma expedição ao naufrágio do Titanic. Segundo informações de sua mãe, Suleiman tinha a intenção de bater um recorde nas profundezas do oceano. O jovem estava a bordo do Titan junto com seu pai, Shahzada Dawood. Suleiman era conhecido por seu interesse em resolver cubos mágicos, e de acordo com sua mãe, ele levou um consigo na expedição para tentar bater o recorde de resolver um cubo mágico na maior profundidade já registrada. Infelizmente, devido a falhas que ainda estão sendo investigadas, o submersível não resistiu à pressão da água na profundidade e implodiu, tirando a vida de todos os tripulantes. Whoa! Great job! O contato com o submersível foi perdido durante a descida, levando a uma intensa operação de busca e resgate. Após vários dias de procura, foi confirmado que o Titan havia implodido. Apenas algumas partes de sua carcaça foram recuperadas, o restante se desintegrou completamente. Sailendra Nath Roy era um dublê indiano, conhecido por suas acrobacias extremas e tentativas de quebrar recordes mundiais, muitas vezes utilizando seu cabelo para realizar feitos impressionantes. Em abril de 2013, Sailendra Nath Roy tentou quebrar seu próprio recorde mundial ao atravessar o rio Testa, em Darjeeling, na Índia, preso a um cabo de tirolesa amarrado ao seu cabelo. Ele havia planejado percorrer uma distância de cerca de 180 metros sobre o rio. Durante a tentativa, ele utilizou seu cabelo que estava preso a uma corda de aço para deslizar ao longo de um cabo suspenso sobre o rio. No entanto, enquanto atravessava, ele ficou preso a cerca de 30 metros da margem. Sailendra tentou repetidamente continuar a travessia, mas acabou visivelmente exausto e incapaz de se libertar. Espectadores, incluindo membros de sua família, assistiram com horror enquanto ele lutava para se mover. Infelizmente, ele ficou inconsciente e sofreu um ataque cardíaco. Apesar dos esforços dos espectadores e socorristas para resgatá-lo, Sailendra Nath Roy faleceu antes que pudesse ser retirado da tirolesa. Jesse Combs
foi uma piloto, construtora de veículos e personalidade da televisão americana, reconhecida como a mulher mais rápida em 4 rodas. Em agosto de 2019, Jas Combs faleceu enquanto tentava bater o recorde mundial de velocidade terrestre para uma mulher. Ela estava pilotando um carro a jato na região desértica de Alvord, no estado do Oregon, lá nos Estados Unidos. O veículo era uma combinação de um caça F-104 modificado com rodas e um motor a jato. Durante a tentativa, o veículo que Combs pilotava atingiu uma velocidade estimada de 841 km por hora. No entanto, uma falha técnica catastrófica fez com que o carro perdesse o controle e se chocasse violentamente, resultando em sua morte instantânea. Uma investigação posterior apontou que a causa do acidente foi a falha de uma das rodas dianteiras do veículo, que estava sendo forçada além do seu limite de design devido às velocidades extremas. Combs já havia estabelecido um recorde de velocidade para mulheres em 2013, quando atingiu 641 km por hora. Em 2016, ela aumentou a marca para 777 km por hora. No dia do acidente, ela estava tentando ultrapassar os 823 km por hora na tentativa de quebrar o recorde absoluto para mulheres. Bill Warner foi um piloto americano conhecido por suas tentativas de quebrar recordes de velocidade em motos, ganhando destaque no mundo do motociclismo por sua habilidade impressionante. Infelizmente, em julho de 2013, Warner se juntou à lista de pessoas que perderam a vida tentando superar os seus próprios limites. Ele faleceu enquanto tentava quebrar o próprio recorde durante um evento de velocidade em linha reta, realizado em Maine, nos Estados Unidos. Warner pilotava uma moto turboalimentada, uma Suzuki Hayabusa modificada, conhecida por ser uma das motos de produção mais rápidas do mundo, que ele havia adaptado para atingir velocidades extremamente altas. Durante a tentativa, Warner atingiu aproximadamente 459 km por hora em 1,6 km, mas perdeu o controle da moto enquanto continuava acelerando. A moto saiu da pista e o Warner foi arremessado, sofrendo ferimentos fatais no impacto. Apesar dos esforços para socorrê-lo, ele não resistiu e morreu pouco depois do acidente. Warner já havia estabelecido um recorde mundial em 2011, quando alcançou a impressionante marca de 502 km por hora em 1,6 km em linha reta, tornando-se o primeiro e único motociclista a ultrapassar a marca de 483 km por hora nessa distância. Em 2013, ele buscava superar esse feito, mas as consequências dessa tentativa foram trágicas. Harry Sullivan era um jovem piloto paquistanês-americano de 17 anos que morreu tragicamente em 2014 enquanto tentava voar ao redor do mundo com seu pai, Babar Sullivan. A missão deles era tanto uma aventura pessoal quanto uma tentativa de arrecadar fundos e aumentar a conscientização para a educação de crianças no Paquistão. Harris e seu pai, Babar, partiram em junho de 2014 em um avião monomotor com o objetivo de completar a volta ao mundo em 30 dias. Harris, que era um piloto licenciado, estava tentando estabelecer o recorde como a pessoa mais jovem a completar um voo ao redor do mundo em um período tão curto. Em julho de 2014, Harris e seu pai decolaram da ilha de Pago Pago, na Samoa Americana, em direção ao Havaí, uma das últimas etapas de sua viagem. Pouco tempo após a decolagem, o avião perdeu altitude e caiu no Oceano Pacífico. Harris morreu no acidente, e o corpo de seu pai Babar nunca foi encontrado, mas presuma-se que ele também tenha falecido. Ao longo da viagem, eles voaram através de vários continentes, fazendo paradas em países da Europa, África, Ásia e Oceania. A jornada estava sendo acompanhada por amigos, familiares e simpatizantes que seguiam seus progressos com entusiasmo, sem imaginar o trágico fim que infelizmente estava por vir. Janaka Basnayak
era um homem do Sri Lanka que faleceu tragicamente em 2012, enquanto tentava quebrar o recorde de permanência enterrado vivo. Sua intenção era entrar para o livro dos recordes por passar o maior tempo possível sob a terra, sem contato com o mundo exterior. Em março de 2012, Janaka, então com 24 anos, foi enterrado vivo em uma cova especialmente cavada, de aproximadamente 3 metros de profundidade na cidade de Kantali, no Sri Lanka. Ele foi colocado dentro de um caixão de madeira e enterrado por sua família e amigos, que o cobriram com terra. A ideia era que ele permanecesse enterrado por várias horas na tentativa de bater um recorde de sobrevivência em tais condições. Aproximadamente 7 horas depois, a família de Bas Nayak desenterrou o caixão, mas infelizmente ele já estava inconsciente e não respondia. Apesar dos esforços para reanimá-lo, incluindo tentativas de ressuscitação e transporte imediato para um hospital, ele foi declarado morto. A morte de Janaka Bas Nayak foi atribuída à asfixia e possível trauma térmico, resultado da falta de oxigênio e do calor extremo dentro do caixão. Ele não havia utilizado qualquer equipamento de ventilação ou outro tipo de suporte que pudesse fornecer o oxigênio necessário para sobreviver por longos períodos em um espaço confinado. Juan Francisco Guillermo era um ciclista argentino que sonhava em entrar para o livro dos recordes ao tentar percorrer 250 mil quilômetros em uma bicicleta, atravessando 5 continentes em um período de 5 anos. Sua ambiciosa jornada, que começou em 2010, visava não apenas quebrar um recorde mundial, mas também promover uma mensagem de paz, sustentabilidade e superação pessoal. Juan Francisco iniciou sua viagem em 2010, pedalando por diversos países e enfrentando uma ampla gama de condições climáticas e terrenos desafiadores. Em janeiro de 2015, enquanto pedalava na Rota Nacional 1, uma rodovia no estado de Nakhon Ratchasima, na Tailândia, Juan foi tragicamente atropelado por um caminhão. Ele estava acompanhado por sua esposa e seu filho pequeno. Com o impacto da batida, ele morreu instantaneamente no local. Na época do acidente, Juan Francisco já havia percorrido aproximadamente 200 mil quilômetros, estando relativamente perto de alcançar a sua meta de 250 mil quilômetros. Após 5 anos nas estradas pedalando, infelizmente, sua jornada terminou de forma trágica. Jessica Whitney Dubroff era uma menina americana de apenas 7 anos que sonhava em se tornar a pessoa mais jovem a pilotar um avião nos Estados Unidos. Sua tentativa de quebrar esse recorde gerou uma grande atenção na mídia, mas terminou tragicamente. Jessica nasceu em maio de 88 e desde muito cedo mostrou interesse pela aviação. Com o incentivo de seus pais, começou a ter aulas de voo e rapidamente desenvolveu habilidades consideráveis para sua idade, embora não pudesse obter uma licença de piloto devido à sua juventude. Ela era então autorizada a pilotar sob a supervisão de um instrutor licenciado. Em 96, Jessica iniciou uma jornada com o objetivo de se tornar a pessoa mais jovem a atravessar os Estados Unidos pilotando um avião. Ela estava acompanhada por seu instrutor de voo, Joy Reid, e por seu pai, Lloyd Dubroff. A viagem começou em Wyoming, com planos de voar até Massachusetts, numa travessia de aproximadamente 6 mil quilômetros. No entanto, o avião monomotor Cessna 177 Cardinal, que Jessica estava pilotando, decolou sob condições meteorológicas adversas durante uma forte tempestade. Poucos minutos após a decolagem, o avião perdeu altitude e caiu, tirando a vida de Jessica, seu pai e do instrutor de voo. Os investigadores da Administração Federal de Aviação determinaram que a decisão de decolar em condições meteorológicas tão difíceis foi um fator chave para o acidente. O relatório também apontou que a pressão para continuar a viagem, em parte devido à atenção da mídia, pode ter influenciado a decisão de decolar, apesar das condições inseguras. Nicholas Mevouly
foi um mergulhador americano de apneia que morreu tragicamente em 2013, durante uma competição internacional. Nicholas começou a praticar apneia em 2012 e rapidamente se destacou, estabelecendo recordes nacionais e obtendo sucesso em várias competições. Em 2013, ele participou da Vertical Blue, uma das competições de apneia mais prestigiadas do mundo, realizada nas Bahamas. Esse local é um dos buracos azuis mais profundos do mundo, com uma profundidade de cerca de 202 metros, atraindo mergulhadores que desejam testar os seus limites. Em novembro de 2013, durante essa competição, Mevouli tentou atingir uma profundidade de 72 metros na modalidade chamada No Fins, onde o mergulhador desce e sobe apenas com a força do próprio corpo. Ele conseguiu alcançar a profundidade desejada, mas começou a mostrar sinais de dificuldade durante a subida. Ao emergir, ele tentou realizar o protocolo de segurança obrigatório, que inclui remover a máscara e sinalizar que estava bem, mas ele encontrou dificuldades em completar o procedimento. Minutos depois, ele perdeu a consciência. Os socorristas imediatamente tentaram reanimá-lo, mas apesar dos esforços, ele não sobreviveu. Foi a primeira morte registrada na história da Vertical Blue. A causa oficial da morte foi edema pulmonar induzido pela pressão, uma condição em que os pulmões acumulam líquido devido à pressão extrema em grandes profundidades, dificultando a respiração e podendo levar à morte. Esse foi o vídeo, deixa seu like, beijão, valeu, falou e tchau!